Deus é o início, o iniciador. Dele vem todas as coisas. Ele criou o espaço, Ele criou o tempo, e Ele nos criou para ocupar, por um tempo, o espaço dEle. É por isso que nós nos encontramos, pelos atos graciosos e bondosos de Deus. E essa oportunidade que nós temos hoje é maravilhosa, é bendita. Esse tempo que Deus nos dá agora vai passar, mas nós vamos remi-lo, nós vamos bem aproveitá-lo. E nós louvamos a Deus por essa realidade que Ele nos concede. O tema hoje da nossa reunião, do nosso encontro, é esse: a beleza transformadora da verdade. Quando algo assim tão maravilhoso, tão belo, causa um impacto na nossa vida. E é exatamente isso que nós queremos que entendamos hoje. A beleza transformadora da verdade. Nós vamos andar por um canteiro de verdades. E que elas então encham a nossa alma e nisso nos transforme. Vai ser maravilhoso, eu creio que a graça de Deus vai nos conduzir. Eu gosto muito do Salmo 66, versículo 20, quando diz que Deus não afasta de mim a sua graça. Deus ouve as nossas orações. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bom, então vamos hoje falar sobre a beleza transformadora da verdade. Quando a gente tem uma experiência com algo muito bonito, isso fica marcado na nossa mente. E aquilo nos acompanha. E às vezes quando nós enfrentamos alguma circunstância difícil, aquela circunstância boa, aquela imagem boa, aquela verdade, vem na nossa mente para nos ajudar a enfrentar esse momento duro e difícil. Bom, então hoje nós queremos falar sobre isso. Nós queremos falar sobre essas doutrinas que nós, na teologia, chamamos de as doutrinas da graça. E como esses pontos doutrinários, eles foram desenvolvidos na Holanda. Os holandeses, então, pegaram a flor típica deles, que é a tulipa, né? E fizeram do nome da acróstico, para ficar fácil de lembrar quais são as 5 doutrinas verdadeiras, belas, que nós sempre precisamos lembrar, sempre, para que a nossa vida jamais perca a sua beleza e o seu vigor. Eu gosto muito dessa forma como os nossos irmãos holandeses de anos atrás nos ensinaram essas verdades. E elas estão enunciadas aí. Total depravação, ou seja, o homem está totalmente incapacitado pelas suas próprias forças para se salvar. Uma eleição incondicional. A eleição de Deus não depende de qualquer condição. Limitado sacrifício, Jesus Cristo morreu e efetivamente salva. Ele não apenas oferece a salvação, Ele salva todos aqueles por que Ele morreu.
irresistível graça. A graça de Deus, ela nos transforma, ela nos modifica por dentro, de modo que não há nenhuma resistência da nossa parte. Ninguém crê não querendo crer, toda pessoa que crê, crê transformada para crer. E a perseverança dos santos, que é uma marca concreta da nossa fé salvadora. Então, essas 5 afirmações, elas são tão fundamentais para a nossa vida cotidiana, para nós entendermos a nós mesmos e também compreendermos o mundo no qual nós estamos inseridos, no qual nós vivemos. Então nós vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre essas realidades. E o primeiro ponto, então, é a realidade da total depravação humana. E é importante a gente entender isso, porque isso não significa que nós somos tão ruins quanto podemos ser. Não somos. Mas isso significa que todo ser humano tem o potencial para ser terrível. Se Deus não nos frear, a humanidade se destrói rapidamente. E nós temos muitos exemplos na história, né? Desde a antiguidade. Povos que eram cultos na antiguidade, como o povo grego. Era um povo que se matava. Apesar de terem uma cultura extraordinária. Mas as cidades gregas viviam guerreando umas com as outras. Cultura não salva. Não salva. E por que não salva? Por que não basta você ser uma pessoa culta? E é justamente isso que nós vamos ver. E aí eu coloquei esse texto de Romanos para nos ajudar a compreender. O apóstolo Paulo, então, falando para nós aí, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Esse nós aí são os judeus, né, que é o raciocínio dele aí, nessa parte da Epístola aos Romanos. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é uma radiografia da alma do homem, do ser humano. Deus criou o homem e compartilhou com o homem um pedaço da sua glória, que nós chamamos imagem e semelhança. A Bíblia chama imagem e semelhança. Isso é parte da glória de Deus. Mas por causa do pecado, os homens macularam, mancharam essa glória de Deus no ser humano. E isso foi um desastre completo. De modo que o homem se afastou de Deus. E isso é evidente. Qualquer lugar que você vá, você notará evidências do que está escrito aqui nesse texto.
conflitos, corrupção, maledicências. Por mais culta que seja uma sociedade, até a mais inculta, esses traços vão estar lá. Então, quando nós falamos sobre total depravação, nós estamos dizendo que o ser humano tem um problema que o incapacita a melhorar sozinho. E ele precisa da ajuda de Deus. Ele precisa da ajuda de fora dele. O próprio grande filósofo Platão, né, disse que uma das características do ser humano é olhar para o alto. Por que o ser humano olha para o alto? Porque ele precisa de uma ajuda que vem do alto. E então essa é uma verdade que ninguém escapa dela. E se nós quisermos compreender quem é o ser humano, nós precisamos entender isso. E a Bíblia diz isso. Esse é um dos textos que nós entendemos a nossa incapacidade, a nossa depravação. Algumas pessoas dizem que o homem pode ter boas intenções. Pode ter, mas as melhores intenções do homem, mesmo elas, não são perfeitas. Não são. Mesmo os gestos de amor mais verdadeiros que alguém pode, né, oferecer, como o apóstolo Paulo diz, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei, nada me aproveitará. E esse amor que o apóstolo Paulo fala é o amor de Deus na pessoa. Então o ser humano é capaz de atos heróicos, sem dúvida que é. A história fala sobre isso, mostra isso, ensina isso. Mas por mais maravilhoso que seja um ato heróico, ainda assim é um ato imperfeito, realizado por uma pessoa imperfeita. E então todos pecaram. E a Bíblia deixa claro isso, todos mesmo, não há exceção. Então essa é uma verdade que nos ajuda a entender nós mesmos e o mundo no qual nós vivemos também. Mas vamos adiante, ver algo a mais, agora já, segundo ponto aí, uma eleição incondicional. O que significa isso, né? Uma eleição incondicional. Significa que Deus não depende de nenhuma condição para agir. Nenhuma. E aí eu fiz a citação de 2 textos que eu quero mostrar aqui para a gente. O primeiro é esse aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra beneplácito quer dizer o bem-querer da vontade de Deus. Então, antes da fundação do mundo, o mundo nem existia, e Deus já havia decidido, Deus já havia escolhido e predestinado para a salvação. E o outro texto é onde o apóstolo Paulo fala de si mesmo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, ele diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, porque sou prisioneiro dele, mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus,
que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Deixa eu corrigir aqui, colocar os slides ali. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Eu quero destacar aí que tudo isso que Deus fez, não em virtude das nossas obras. Ou seja, Deus não levou em conta qualquer coisa que nós façamos de bom, ou venhamos a fazer de bom. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, ou desde os tempos eternos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo deixa muito claro para a gente que Deus é livre para fazer as escolhas dele. Totalmente livre. E isso é uma verdade que nos conforta, que nos encoraja. Porque ao invés de ficarmos brigando com Deus numa contabilidade, né? Querendo convencer a Deus, olha Deus, hoje eu fui melhor do que ontem. Ou então, olha Deus, vê se equilibra para mim as minhas dívidas e os meus acertos, débitos e créditos, mas essa conta nunca terminaria. Por isso é que essa é uma verdade tão importante para nós conhecermos e reconhecermos e experimentarmos a liberdade de Deus de fazer as suas escolhas. E agora eu quero citar aqui a nossa confissão de fé de Westminster, quando ela diz: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Eu gosto muito dessa explicação, ela esclarece para a gente essas instruções bíblicas. Então, Deus é assim, Deus é totalmente livre, o que Deus faz é uma sabedoria maior que a nossa, e a vontade de Deus é perfeita, é santa, é amorosa, é justa. Então é esse o Deus que é apresentado na Bíblia. Algumas pessoas querem criar um Deus diferente, mas existem muitos deuses diferentes por aí, claro. Mas o Deus que aparece na Bíblia é esse aí, esse Deus. Então agora nós vamos para a consequência disso que nós estamos falando aqui. Consequência lógica. O limitado sacrifício. Ou seja, a eficácia do sacrifício de Jesus. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, é o que Jesus está dizendo aí nessa oração que ele está fazendo por nós. Eu rogo por eles. Eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus.
E depois o evangelista Lucas, quando começa a contar a história de Jesus, diz: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É muito, muito importante nós termos uma compreensão disso. Isso não significa que o sacrifício de Jesus não seja infinito, ele tem valor infinito. O sacrifício de Jesus tem valor eterno. Por isso é que nós temos a vida eterna. Porque o valor do sacrifício de Jesus nunca terminará. Nunca. Ele é válido por toda a eternidade. Contudo, a eficácia desse sacrifício, ela está limitada aos eleitos, aos predestinados. É isso que a Bíblia nos fala. Então, quando Jesus Cristo foi orar, ele orou justamente, deixando isso claro: eu não estou orando pelo mundo, eu estou orando por aqueles que me deste, porque são teus. Então, como é maravilhoso a gente perceber isso. Como é tremendo. O Salmo de número 8 é um salmo que se faz a pergunta: quem é o homem? Que é o homem para que Deus se lembre dele, e o filho do homem que o visites, né? Mas Deus fez isso, Deus veio nos visitar, Deus veio nos alcançar, Deus não se esquece de nós, Deus se importa conosco. Então, essa é uma verdade fundamental para a nossa fé, para a nossa vida cristã, e é por ela que eu sei que Deus ouve as nossas orações. Porque o sacrifício de Jesus Cristo por mim é válido. Então, o que eu colocar diante de Deus, Ele ouvirá. Por causa da intercessão de Jesus. Ele é o mediador. Mais uma vez eu quero citar aqui a nossa confissão de fé, para nos ajudar na compreensão dessa verdade bela. Aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no devido tempo ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, olha isso aí. Desde o jardim do Éden, quando os nossos pais pecaram, Deus está preparando o mundo, escolhendo, manifestando a sua escolha, melhor dizendo, para Jesus oferecer o sacrifício perfeito, que vai cobrir e salvar todos, os que viveram antes e os que vieram depois dele. Bom, agora vamos falar sobre esse próximo ponto, que é maravilhoso também. A graça irresistível. O primeiro texto é esse de Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Veja, a graça de Deus age plenamente. Tem um propósito, chamados com propósito, e o propósito de Deus é perfeito.
mais um texto aqui para confirmar essa afirmação. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se Deus agir na vida de uma pessoa, essa pessoa virá a Cristo. E Cristo não dispensa ninguém, não rejeita ninguém. Se a pessoa vem com humildade, com fé, se a pessoa vem pronta para ouvir o que Deus diz, o que Cristo diz, jamais será lançada fora. Um outro texto também que nos ajuda a compreender essa verdade da graça irresistível é esse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, quem vem a Cristo, vem pelo poder da graça de Deus, do Pai. Ela vem como uma consequência da ação de Deus na sua vida. Ainda que seja eu que tome a decisão de ir a Cristo, que sou o mesmo, mas essa decisão é uma consequência da graça agindo em mim. A minha fé é uma consequência da graça de Deus. Não é a razão, a causa da minha salvação. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Nós não somos salvos pela fé, somos salvos pela graça. E a fé é o instrumento, é a nossa resposta à graça, à ação graciosa de Deus. Bom, e aí nós chegamos na última letra desse acróstico, e ela nos fala sobre a perseverança dos santos. E aí, novamente, eu recorro aqui ao texto de Romanos, que nos diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Veja, todos os verbos estão no passado. Isso significa que o plano de Deus já aconteceu. Já é uma realidade. E nós estamos tomando conhecimento dele aos poucos hoje. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verdade extraordinária, na qual você e eu podemos confiar. Existem outros textos também muito importantes, e eu quero passar esses textos aqui também para confirmar a questão da perseverança. Perseverança dos santos, dos salvos. É um outro termo que nós podemos usar também, perseverança dos salvos. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo falando aí aos Filipenses. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus se cumpre. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É Jesus dizendo sobre suas ovelhas. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados,
seremos salvos pela sua vida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim que a Bíblia fala, essas são as verdades maravilhosas, belas, que a Escritura coloca para nós. E então, elas nos ajudam muito no dia a dia, porque à medida que nós vamos vivendo, nós vamos amadurecendo espiritualmente, enfrentando lutas. Nós vamos vendo que essas verdades, elas são maiores do que nós. E podemos confiar em tudo aquilo que Deus diz para nós. Eu quero então hoje convidar você a renovar a sua confiança nessas belas verdades, a beleza transformadora da verdade de Deus. E nós vamos orar a Deus agora, depois nós vamos ter mais um hino para encerrar esse nosso encontro. E você que nos acompanha pelo nosso canal, que Deus abençoe sua vida. Oremos. Ó Pai, obrigado pela certeza que o Senhor nos dá de estar entre nós, estar em nós e agir em nosso favor. Mesmo nós sendo depravados, corruptos, incapazes por nós mesmos de nos salvarmos, mesmo que nós não compreendamos toda a profundidade dessa beleza da salvação, mesmo assim, confiamos que o Senhor age como a Tua palavra diz, que o Senhor sempre age. E é nessa confiança que nós oramos com muita gratidão ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, a todos uma boa noite de descanso na Tua presença e que o dia de amanhã seja um dia vivido também sob os cuidados do Senhor. É no nome de Jesus que nós agradecemos e oramos. Amém. Nós vamos ouvir a música para encerrar esse nosso encontro hoje. As portas da igreja estão abertas, inclusive às quartas-feiras. Se você quiser vir e participar presencialmente, você é bem-vindo. Começamos às 19 horas. E aos domingos, nossas programações estão acontecendo, nossos cultos, às 9 da manhã e às 19, e a escola dominical às 10h15. Todos são bem-vindos. Se você depois puder compartilhar o link também com outra pessoa, que você acha que essa mensagem vai fazer bem a essa pessoa, pode compartilhar o nosso link também. Até breve, até nos encontrarmos outra vez. Deus te abençoe. Vamos ouvir então a música.